O inimigo ele sempre vai lançar uma ofensiva contra nós para receber de nós a resposta. Então, é nessa ofensiva aí, é nesses ataques que eles lançam contra nós, é que muitas das vezes a gente erra. Qual é a resposta que nós vamos dar diante de um ataque? Qual é a nossa posição? Qual vai ser o nosso posicionamento diante de um ataque que a gente esteja sofrendo, em qualquer área, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área de saúde, seja na área de relacionamento com o cônjuge, ou com os filhos, ou com parentes. Então, os ataques a gente sempre vai sofrer. O problema é como a gente reage diante desses ataques. Qual a nossa reação diante de um ataque que o inimigo estabeleceu contra a nossa vida? E é aí que a gente, muitas das vezes, a gente erra, porque em vez da gente reagir de acordo com o espírito, né, a gente reage de acordo com as nossas emoções, com a nossa vontade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que a gente não vai ficar preocupado, não estou dizendo que a gente não vai sentir medo, eu não estou dizendo que a gente não vai chorar, não é nada disso. Isso são emoções humanas que fazem parte da nossa vida. Eu estou falando em relação à, à nossa reação diante dessas, digamos assim, dessas provocações ou desses ataques que Satanás cria. Como eu reajo diante de um ataque, ah, de um relacionamento familiar, de problemas familiares? Qual é a minha reação diante desses ataques? Qual a minha reação diante de um ataque nas minhas finanças? Como é que eu vou reagir? Eu vou reagir segundo os princípios que estão na palavra ou vou reagir de acordo com as oportunidades que aparecem na minha vida? Então, tudo isso vai contar muito para nós. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu coloquei o tema aqui, os dois reinos, e para a gente poder entender um pouco sobre essa questão do mundo espiritual, que não é fácil, não é simples a gente falar sobre isso. O mundo espiritual ele é extremamente complexo, a gente não consegue entender, a gente não tem o conhecimento todo do mundo espiritual, como ele se move, a gente conhece algumas regras, alguns princípios, algumas leis que são estabelecidas no mundo espiritual, mas a gente não consegue compreender tudo. A nossa mente não alcança todo o conhecimento acerca do mundo espiritual. Eu queria começar com dois textos, tá? Não se preocupe em anotar, ok, gente? Não se preocupe em anotar. Se você quiser anotar, amém. Mas não se preocupe, quando terminar a aula eu passo para vocês o estudo, ok? Como eu tenho feito aí os dois últimos estudos. Só não o primeiro, porque o primeiro estudo realmente nem eu tenho. Eu comecei a anotar e terminei perdendo todas as anotações. Eu não salvei e terminei perdendo, então vou ter que ver o primeiro estudo para fazer as anotações e mandar para vocês. Mas desses daqui eu já mexi aqui certinho, já sei como é que eu salvo direitinho. Então eu queria começar com dois textos bem conhecidos, Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. O outro texto está em Colossenses 1, 12 e 13. Tá? Se alguém quiser anotar embaixo para gravar, ok. Você vai me ajudar bastante. Tá? O primeiro é Romanos 14, 17, e o segundo é Colossenses 1, 12 e 13, que diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado.
Isso, amém, Luciana. Amém, pastora. Bom, a primeira coisa, esse primeiro texto de Romanos, ele está falando de uma realidade que envolve os dois reinos, tá? Existe o reino das trevas, perdão, Colossenses, existe o reino, o império das trevas e o reino da luz. São dois mundos que existem, que eles são reais e que eles interferem na nossa vida, direto ou indiretamente, tá? O mundo espiritual, ele tem uma ação direta na nossa vida. Muitas das coisas que a gente vive aqui, não tudo, mas muitas das coisas que a gente vive aqui no nosso mundo físico, eles são de origem espiritual. Não são todas as coisas, tá? Nós precisamos ter um equilíbrio muito grande quando a gente trabalha na área de batalha espiritual, para não cair naquele extremismo de achar que tudo o que acontece é demônio. Mas também, por um outro lado, a gente ser negligente ou incrédulo no sentido de conhecer o mundo espiritual e não levar em conta a ação dos demônios e também dos anjos na nossa vida. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito, muito grande no Senhor para que a gente possa discernir todas as coisas. Algo importante que nós precisamos entender. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor para que a gente possa saber qual a origem daqueles acontecimentos que cercam a nossa vida. Porém, a gente tem esses dois mundos, o mundo espiritual, ele tem esses dois reinos, né? Ou um império e um reino. Pois a gente vai ver a diferença desses dois, a diferença de um império e de um reino. O primeiro texto de Romanos 14, 17, ele fala que o reino de Deus não consiste no comer ou no beber. Ele está falando aqui de duas coisas, de duas sensações físicas. Ele está falando, olha, o reino de Deus não é só a questão física, mas justiça, paz e alegria. Justiça, né? Se a gente for ver o que é justiça, a gente vai entender que é uma ação humana de uma equidade entre o bem e o mal. O mal. Ele está tratando de algo humano nosso. Paz é uma ação na nossa alma e a alegria no espírito, uma ação no nosso espírito. Então, esse texto está dizendo aqui, gente, o reino de Deus, ele não está vinculado só às suas necessidades físicas, não é só o comer e o beber, mas o reino de Deus, ele engloba a tua realidade física, ele engloba a tua realidade emocional e ele engloba também a tua realidade espiritual, o teu homem espiritual. Então, o reino de Deus, ele abrange toda a nossa vida. Ele abrange a área natural nossa de homem, as nossas necessidades naturais como pessoa, ele engloba as nossas necessidades emocionais, é por isso que o Senhor fala muito sobre a restauração da nossa alma, os sentimentos e tal. E também ele engloba as nossas necessidades espirituais. Já em Colossenses, ele está discernindo muito bem aqui a, as, os dois tipos de mundo que existe. Ele está falando de um império e ele está falando de um reino, ok? O império, a diferença do império para um reino é que o império ele é vasto, ele engloba várias culturas e vários tipos de pessoa. Dentro de um império, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano, ele chegou até aqui na Jordânia, né, no Oriente Médio. Então, dentro do Império Romano, naquela época, havia os romanos, lógico, mas havia também, chegaram a ter árabes, chegaram a ter judeus e vários povos que eles foram dominando. Então, havia uma mistura muito grande. Por isso que havia muito conflito interno. Então, o Império Romano, ele se estabeleceu pela força e se mantinha pela força, por ameaças, por mortes, tanto é que você for
olhar a história de Jerusalém, você vê que é uma história de muita opressão. Então, os impérios, eles sempre se estabeleciam através da opressão, através do poder e do domínio. Não era uma conquista legítima, mas uma conquista imposta. Essa é uma das características do império das trevas, a imposição, né? O poder do domínio pela força, pela obrigação. Então, a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como é a questão do império. E outra coisa, não existe uma cultura só, são várias culturas dentro de um império, que ele foi abrangendo, que ele foi dominando. Já um reino é diferente. Um reino é composto por uma cultura só e por um povo só, certo? Um reino, a abrangência dele é essa daqui. Ela é composto por um povo e uma cultura. Então, o império das trevas é esta mistura, essa, digamos assim, essa imposição e esse reino dividido, né? Ele tem uma vastidão, porém ele é dividido entre ele. O reino das trevas, ele não tem unidade. Não há unidade entre os demônios. Então, eles guerriam até entre eles mesmos. Há uma anarquia ali dentro também. Já o império das trevas, né? O reino de Deus já é diferente. Já é um povo que tem uma cultura. Nós somos um povo só. Nós somos um reino. Nós não somos um império. Por isso que Paulo aqui, conhecendo essa diferenciação de império das trevas, ele coloca aqui na palavra, né, nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino, onde existe um só povo, existe uma cultura, existe uma linguagem, e hoje nós fazemos parte desse reino. Então, existem dois mundos, né, dois domínios. O império das trevas, onde, digamos assim, o rei ou o líder é o próprio Satanás, e existe o reino da luz, onde o rei é Jesus. Antes da gente continuar, eu queria orar. Amém? Eu queria orar para que a gente pudesse continuar um assunto bem difícil de tratar, não é fácil, é um assunto que a gente vai mexer com algumas coisas espirituais. Eu queria, antes de continuar o que a gente vai falar, a gente orasse. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha guardar esse tempo nosso aqui, venha guardar o nosso coração, venha guardar a nossa mente, que o Teu Espírito Santo venha estar trazendo o discernimento necessário, venha estar trazendo a palavra correta, venha estar trazendo, Senhor Deus, só aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós essa noite, Senhor. Nós declaramos e testificamos que o Senhor Jesus, ele veio em carne e reinou entre nós, e que ele é o único Filho de Deus. Declaramos que o Senhor reina sobre a nossa vida, Tu és Senhor sobre nós, Tu és soberano sobre nós, Tu é o guarda de Israel, Tu é o Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão aqui. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa vida é guardada, a nossa família, a nossa casa, nós estamos escondidos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando vocês estiverem falando alguma coisa, vocês sentirem a necessidade de parar e orar, gente, é importante isso, porque às vezes a gente senta entre alguns assuntos espirituais que logo, logo a gente percebe que é uma movimentação diferente, estranha no mundo espiritual para tentar trazer algum empecilho, algum bloqueio ou alguma pressão mesmo sobre nós. Mas vamos lá. Bom, então, no reino, gente, existe pelo menos duas classes de pessoas, tá? No reino existe pelo menos duas classes de pessoas. O rei e os súditos, certo? O rei que governa o reino a qual ele é rei, e os súditos que vivem no reino e obedecem e se sujeitam à autoridade do rei. Por exemplo, aqui na Jordânia, nós vivemos debaixo de uma monarquia. Existe o rei e existe os súditos. O rei Abdullah é o líder supremo. Ele tem todo o poder
na mão dele, né? Não só o poder do exército, das forças armadas, mas poder também na área legislativa, no judiciário, é ele que ordena. A palavra dele é soberana sobre todos, sobre qualquer situação. Nós tivemos uma situação aqui no hospital, onde faltou oxigênio e 7 pessoas morreram por falta de oxigênio. No mesmo instante que ele soube isso daí, ele foi no hospital pessoalmente e na frente de todo mundo, isso tem até na internet, eu até compartilhei, ele demitiu o diretor do hospital e não só demitiu, mas ele está preso, esse diretor do hospital, assim como também todos os responsáveis diretos pela manutenção do oxigênio no hospital. Então, na mesma hora, ele foi lá, ao vivo, e demitiu o cara, e ele já saiu de lá preso, assim também como todas as pessoas responsáveis por aquele setor, né, que levava oxigênio para as pessoas. Então, assim, a autoridade dele é absoluta. Ele manda e a pessoa tem que obedecer, né? Então, essa é a posição de um rei, né? Essa é uma posição de um rei. Então, existe o rei e os súditos. Sempre existem duas classes de pessoas, pois não pode haver um reino sem rei, nem um rei sem súditos. Então, isso é o que compõe um reinado. Todas as pessoas estão em um desses reinos, todos nós. Ou você faz parte do reino das trevas, do império das trevas, ou do reino da luz. Não existe nenhum outro local espiritual que a gente possa estar. Não existe o meu termo, né? Não existe aquela, eu estou mais ou menos assim, eu sou de Deus, mais ou menos. Não existe esse negócio de mais ou menos. É a mesma coisa de eu dizer assim, é, é, uma mulher dizer que está mais ou menos grávida, né? Minha irmã, como é que você está? Estou mais ou menos grávida. Não existe mais ou menos grávida. Ou a mulher está grávida ou não está. Então, é a mesma coisa em relação ao nosso posicionamento. Ou eu faço parte do reino de Deus ou não. Então, não tem um meio termo, não existe um meio reino. Não existe no mundo espiritual um local neutro. Existem só duas ações espirituais, o império das trevas e o reino da luz. Então, isso já abre muita coisa para nós pensarmos e entendermos onde as pessoas estão vivendo e onde nós estamos vivendo. Tá? Onde nós estamos? Nós estamos dentro, fazendo parte desse reino de Deus ou não? E a gente vai entender um pouquinho mais aqui. Bom, dá um exemplo de um reino decorativo. Como é que é isso? Por exemplo, a Inglaterra. Bom, a Rainha Elizabeth, né, bem conhecida, né? Ela recebe a atenção de todos, ela participa de muitas festas, é procurada pela imprensa, aparece nos noticiários, nos jornais, ela vive num local de maior luxo, com toda a mordomia que ela tem, mas ela não tem o governo exclusivo. Ela não tem o governo exclusivo. Ela não governa sozinha. Existe um primeiro-ministro, existe o parlamento, a Câmara dos Lordes, que governam junto com ela. Ela reina, mas ela não governa. Isso é importante que vocês entendam, tá? Para a gente entender. Ela reina, mas ela não governa. A igreja, ela, de um modo geral, entendimento ou acreditando que é assim que deve ser. Todos concordam que Jesus é rei, todos concordam que Jesus é rei, que ele reina, mas não se submete ao governo de Cristo. Todos nós concordamos, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês concordam que Jesus é rei? Todo mundo vai dizer sim, ele é rei, ele reina. Mas
nós submetemos ao governo desse rei, nós nos submetemos à autoridade desse rei. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar todos os dias. Ah, Jesus reina, né? A gente canta, tem até muitas músicas, né? Todos dizem que ele é rei, as músicas falam, os hinos falam, as orações, pastores falam que ele é rei, as pessoas falam que ele é rei, mas a pergunta que eu e você, eu preciso fazer é, ele é rei, ele governa? Ele governa a tua vida? Ele governa a minha vida? É ele que governa ou não? Se a gente olhar para isso, irmãos, nós vamos ver que ele reina, mas não governa a vida de determinadas pessoas. Ele pode até reinar, mas ele não governa a vida de algumas pessoas. Por isso a igreja tem estado longe do propósito de Deus. Por isso que a gente vive longe dos propósitos de Deus. Porque a gente até diz que ele reina, mas ele não governa a nossa vida. Ele não determina. Muitas das vezes sou eu que determino. E quero justificar as minhas decisões falando que é vontade do Senhor na minha vida. Ele é a suprema autoridade. A gente precisa entender que ele é a suprema autoridade sobre nós. E toda pessoa que não se submete ao seu governo, não é que seja punidas, mas sofre as consequências e não está debaixo do governo do Senhor. Não como uma forma de punição, mas porque ele deseja nos guiar por um caminho seguro. Então é muito importante que a gente entenda o governo de Jesus. E isso, gente, é um assunto que a gente tenta falar, há uma resistência muito grande em nós, porque, na verdade, eu quero ser livre. Eu quero tomar as minhas decisões. Isso é uma coisa que está dentro do coração do homem, aquela sementinha do mal que ficou ali dentro. É o pecado original de Adão e de Eva, que é chamado de independência. A independência é a raiz de todos os pecados. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o pecado do adultério, o pecado da bebida, o pecado da prostituição, da mentira. Na verdade, isso é resultado do pecado, que é a nossa independência de Deus. A minha independência de Deus, ele gera na minha vida tudo isso. Ele gera a prostituição, ele gera a mentira, ele gera a um ato de pornografia, ele gera muita coisa. Então, essa atitude minha de andar de acordo com aquilo que eu entendo, que eu penso, que eu desejo, é que é o pecado original. E quando a gente vai falar do senhorio de Jesus, existe uma resistência muito grande para que as pessoas escutem, porque isso vai direto de encontro à nossa estrutura, a gente já quer logo se defender. A primeira coisa, quando a gente começa a pregar sobre os dois reinos e o posicionamento de Jesus como Senhor, sobre, em qualquer lugar que a gente tem, eu já ministrei sobre o senhorio de Jesus várias vezes aí no Brasil, quando a gente estava dando em seminários. E a resistência para pregar sobre isso era muito grande, porque ninguém quer ouvir sobre submissão, ninguém quer ouvir sobre obediência. A gente quer andar em liberdade, a gente quer fazer aquilo que a gente acha. A gente não quer ouvir ninguém falando que nós precisamos nos sujeitar a Jesus. Isso cria em nós uma repulsa, a gente já fica assim, a gente já fica todo cheio de dedo. Essas palavras, sujeição, submissão, obediência, para o homem causa assim, ojeriza, causa calafrio. Tem muita gente, quando a gente começa a falar de submissão, sujeição e obediência, nossa, isso causa uma resistência muito grande no mundo espiritual, você não tem noção. As pessoas já ficam todas armadas quando se vai falar nesse assunto. Muitas das vezes as pessoas se armam mais quando a gente vai falar nesses assuntos do que quando a gente vai falar sobre guerra espiritual. Quando a gente vai falar sobre as ações dos demônios e tal, esse negócio todo.
Aí tem uma resistência espiritual, mas não tanto quanto a gente vai falar sobre que nós devemos nos sujeitar à autoridade de Jesus, que nós devemos ser obedientes à autoridade de Jesus e nós devemos ser submissos à autoridade de Jesus. Essas três palavras para o homem natural, para o homem carnal, nossa, isso causa sim um pânico, porque na verdade a gente quer ser livre. Na verdade, a gente não quer que ninguém mande em nós. Cada um quer ter a sua liberdade, quer ter a sua palavra de ordem, cada um de nós queremos ter as nossas razões para poder andar de acordo com aquilo que a gente quer. A gente não gosta de ser controlado por ninguém. Tanto é que, se você for falar sobre a submissão da mulher ao homem, isso já causa um pânico terrível na mulher e no homem, causa um pânico geral, né? Dá logo um pane, né? Vai falar de autoridade e submissão dentro da igreja, vai falar de autoridade e submissão entre ovelha e pastor, para você ver a confusão que você vai arrumar. Porque as pessoas já vão dizer, mas ninguém vai mandar em mim. Não, o pastor vai mandar na vida dele, na mulher dele. Na minha mulher, o pastor não vai mandar. Nos meus filhos, o pastor não vai mandar. Então, isso é um assunto que causa muito conflito. Porque, na verdade, nós queremos ser independentes, a gente não quer ninguém mandando na nossa vida. A gente não quer baixar a nossa cabeça para ninguém. A gente não quer ouvir de ninguém que nós estamos errados e que nós precisamos consertar. Isso desde criança. A Proma, ela tem 5 anos e eu creio que vocês que são pais e mães aqui têm experiência com isso em relação aos filhos. A gente chama o filho para geral, né? A gente chama o filho assim para dizer, vem cá, quem foi que mandou você fazer isso? Aí já vem cheio de argumento. Ah, mas foi não sei o que aconteceu, foi tal. Cheio de argumento, né? E nós não somos diferentes, gente, em relação ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, as exortações do Senhor sobre nós. Vamos ler de verdade mesmo. Né? Vamos ler Provérbios, vamos ler Tiago, quando ele fala sobre a língua. Vamos entender lá quando ele fala que gritaria é pecado. Mas na hora a gente quer logo, né, argumentar. Ah, pastor, mas não é bem assim, né? Não é desse jeito também e tal, né? Vocês são muito exagerados, não é desse jeito e tal. Bom, mas vamos seguindo aqui. Vamos ver, vamos ler a palavra e vamos entender, tá? Então, o Senhor, ele é supremo. Ou ele reina ou não. Ou ele reina ou não. Ou ele é rei ou ele não é rei. Ou eu me submeto ao Senhor, ou eu sou independente. Não tem meio termo. Ou eu sou submisso à vontade do meu Senhor e Rei, ou eu sou independente. Porque, não, mas eu me submeto em parte, né? Eu submeto uma parte da minha vida, eu até concordo e tal, mas a outra parte, eu que, né, dou toda a palavra, eu te dou uma palavra, nem oro, não preciso orar, porque eu já sei o que eu preciso fazer com isso daqui, então eu vou seguindo de acordo com aquilo que está no meu coração. Vamos ver se é assim. Salmo 2, 1 e 9 diz assim: Por que se amontinam as nações e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Aquele que está assentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: Eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, o meu reino, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor, ele me diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pondo-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu quebrarás com a vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro.
Juízes, diz bem aqui, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Esses dois textos falam de como o Senhor ele tem que dominar e de como as pessoas gostam de estar. O domínio de Deus ele tem que ser completo na nossa vida, principalmente na vida do intercessor. Nós não podemos, gente, brincar de ser crente. Se você é um intercessor, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa madura no Senhor. Deus não levanta um intercessor criança. Deus não levanta um homem ou uma mulher com o chamado de intercessão, onde essa pessoa age como criança e ainda tem as manias de criança. Paulo falava muito bem. Quando eu era criança, eu agia como criança, mas agora eu já sou homem e deixei as coisas de criança para lá. Eu preciso me posicionar como um adulto, como uma pessoa madura em Deus, onde eu sei o meu lugar no reino. Qual é o meu lugar? De servo. Qual é o lugar do meu Senhor no reino? De governo, de autoridade. Ele manda e eu obedeço. Isso é maturidade espiritual, onde eu sei o meu lugar no reino, que é de obediência, a palavra que vem do meu Senhor. E eu só posso andar nessa palavra. Hoje eu estava ouvindo a Isanete e a Naira, que elas estavam pregando, falando sobre o sangue, e uma amiga do pastor Isanete pediu para ela orar sobre um caso lá. E ela falou: olha, se o Senhor mandar, eu vou orar, interceder por esse caso, que era um caso bem complicado. Esse é o posicionamento do cristão. Se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Não é isso que Paulo fala para nós? Se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Então, antes de eu dar a minha palavra, eu tenho que ouvir a palavra dele. Eu não posso assumir um compromisso se ele não me autorizar. Por um motivo, gente. Se o Senhor me autorizar, ou se o Senhor te autorizar, ele é responsável. Agora, se você der a sua palavra, você é responsável. Você tem que assumir as consequências. Se o Senhor te dá uma palavra, ele assume as consequências. Esse é o posicionamento dentro do reino de Deus. Então, por isso que eu tenho que ouvir o meu Senhor antes de eu dar minha palavra. E se o Senhor não me falar, a melhor coisa que eu tenho é dizer: olha, eu não recebi uma palavra de Deus para isso. Então, eu vou orar mais, eu vou esperar, mas eu não vou poder caminhar com você essa milha se o Senhor não me autorizou. Esse é um posicionamento. Muitas pessoas não vão entender esse posicionamento seu, mas você tem uma responsabilidade, em primeiro lugar, com Deus, em primeiro lugar, com o Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto se aplica a isso. Esse texto se aplica a você andar dentro daquilo que Deus está declarando sobre a sua vida. O que foi que Moisés falou para o Senhor? Senhor, não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. E isso é maturidade dentro do reino de Deus. Isso é maturidade cristã. E se você tem um chamado de intercessor, você tem que estar nesse nível de maturidade. Você não pode, nós não podemos mais sermos irresponsáveis no sentido de nós assumirmos compromissos de intercessão, de oração, de qualquer outra coisa, se Deus não der uma palavra para nós, sobre qualquer assunto, sobre qualquer área da nossa vida, a não ser que você se responsabilize por essa área da sua vida e deixe Deus de fora. Mas se você chegar nesse ponto, você já não está dentro do reino. Você está fora dele. Porque eu não posso dizer que ele é Senhor se ele não manda completamente na minha vida. Eu não posso declarar que ele é rei sobre a minha vida se áreas da minha vida eu ainda tenho o controle. Eu ainda sou que decido.
Sou eu que dou a palavra, sou eu que digo que se aquela área da minha vida está boa ou ruim, ou se eu preciso mudar ou não, ou até onde eu posso ir. Então, esse é o nível de autoridade e submissão que eu preciso andar com Jesus. E quando a gente fala sobre isso, gente, isso causa um problema no mundo espiritual tão grande, porque é justamente aí que Satanás age na vida do homem. Ele quer trazer a liberdade, no sentido de você fazer aquilo que você acha que é bom. Olha aí Juízes 21, 25. Naqueles dias, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Não havia rei, e cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. Quantas vezes nós já agimos desse jeito, mesmo já conhecendo Jesus? Quantas vezes nós decidimos a nossa vida? Quantas vezes nós tomamos nós demos a última palavra na nossa vida, às vezes nem consultamos o Senhor. Quantas vezes nós agimos na nossa independência ou na nossa soberba de acharmos que nós temos o controle de tudo. O Senhor, ele tem que reinar na nossa vida. Isso é um princípio espiritual muito forte. E aí sim, o Salmo 2 vai fazer sentido para mim, de 1 a 9. Quando eu entendo que ele reina, e a partir do momento que ele reina na minha vida, aí sim, a autoridade que o Senhor vai me dar vai ter efeito. E aí é isso que o Salmo 2 está falando para nós. Quem governa, é, quem deve governar é o rei, e não eu. Eu devo obedecer. Essa é a nossa posição. Mas como nós somos muitas das vezes orgulhosos, a gente quer sempre dar a última palavra e decidir as coisas, de acordo com a nossa força ou com o nosso desejo, ou porque a resposta não veio logo, a gente já se apressa em tomar as nossas decisões, sem esperar, sem ter paciência no Senhor. Espera, pois, no Senhor, e Ele satisfará os desejos do coração, mas nós precisamos, muitas das vezes, esperar em Deus. Então, é um dos princípios que a gente precisa entender. Autoridade e submissão dentro do reino é a marca, é a nossa marca. A marca de um servo, de um intercessor, é esse princípio sendo vivido na íntegra. E isso é uma morte, gente, cada dia. Não é fácil, não. Não é fácil, porque age diretamente na nossa carne, age diretamente na nossa vontade. A gente quer, nós somos impulsivos, né? Nós somos impulsivos, já querendo resolver logo tudo do nosso jeito. Imagina se Josué atacasse Jericó logo quando ele chegou. Nós tivemos agora, a semana passada, lá no Monte Nebo. E toda vez que eu vou lá, eu fico olhando lá de cima Jericó. Né? Lá de cima do Monte Nebo, a gente fica olhando Jericó lá embaixo. E toda vez que eu vou lá, não tem como não pensar nesses textos. E aí eu penso em Josué 5, né? E Josué estava lá ao pé do monte, lá embaixo, né? E aparece um homem e ele se assusta e pergunta: Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E aí o homem fala: Olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí ele se ajoelha e se prostra, e aquele homem começa a trazer toda a instrução que Josué precisa. E aí Josué pega aquela instrução e vence. Eu imagino se Josué, com a pressão das pessoas, precisamos entrar logo na terra, e aquele negócio todo, né? Falando no ouvido dele. E ele se apressa e já junta aquele monte de gente e tenta invadir Jericó do jeito dele. Com certeza ele ia se dar muito mal na primeira investida dele. Mas pacientemente ele ficou ali aguardando, até que o Senhor enviou um anjo para dar a instrução para ele. E ele ouviu e fez conforme a palavra do Senhor, e a gente sabe qual foi o resultado, né? Foi a vitória, um milagre muito grande.
o resgate de Raabe, que vai ser, né, vai entrar na linhagem de Jesus. Então, a gente vê as consequências de uma atitude de obediência total e submissão ao Senhor. Então, o pecado de independência nossa, ele gera em nós um afastamento desse reino. Ele nos distancia do governo do Senhor. Efésios 2, de 1 a 9, diz assim: Ele nos vivificou, estando vós mortos, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, também como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez assentar nas regiões celestes, nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos no reino das trevas. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, segundo a operação da grandeza do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, de acordo com Efésios 1, 18 a 23. Jesus é quem opera em nós a mudança de reino. Só ele é capaz de fazer essa obra. Ele consegue, e ele conseguiu isso por sacrifício. Ele conseguiu isso por sacrifício. A conversão é uma mudança de governo, gente. A conversão é quando eu deixo de governar. Quando a minha mente, o meu entendimento, a minha vontade, ela não domina mais completamente a minha vida. Então, a mudança de governo é uma mudança de reino. O reino de Deus não é no céu, após a morte. O reino de Deus começa quando nós cremos em Jesus e começamos a obedecer. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, às vezes a gente, lá no céu, quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus, mas o reino de Deus já opera na nossa vida. A partir do momento que eu me submeto à vontade do meu Senhor, o reino de Deus já opera em mim. Eu já estou no reino de Deus. Eu não vou para o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Está na nossa vida, faz parte de nós. Quando a palavra fala o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo você é o reino. Você faz parte do reino, você e o reino é um. Não tem como vocês andarem mais separados. Não tem como você ter uma atitude diferente da do reino. Todos os que fazem parte do reino têm uma mesma cultura. Uma das coisas que a gente teve muito trabalho na época que nós moramos na Índia, nós moramos durante um tempo na Índia, nós tivemos muito trabalho. A igreja indiana e também a igreja jordaniana é uma igreja muito nova. A igreja jordaniana tem 100 anos de existência só, assim como a igreja da Índia também é muito nova. Apesar de Tiago ter ido para lá, Tiago parece que esteve na Índia, no sul da Índia, mas no norte da Índia a igreja é muito nova. E a cultura hindu, assim como a cultura islâmica, é muito forte.
é muito, muito, muito forte. E quando a gente morou lá, a gente tem igrejas lá, que é uma igreja que a gente estava junto lá, pastoreando, e a gente via como a cultura hindu se mistura com digamos assim, a cultura do reino. Então a gente tentava entender como aquelas pessoas se diziam cristãs, mas continuavam com práticas hindus. E durante muito tempo a gente tentou mostrar que aquelas práticas não fazem parte mais do reino de Deus, mas do reino antigo que elas viviam. E muitas não entendiam. A gente tentava explicar, a gente mostrava na palavra que eles não precisavam fazer mais aquilo, porque o Senhor não exigia mais daquilo, aquelas práticas. Por exemplo, eles, todas as vezes que eles iam para o culto, eles levavam uma garrafa com água. Eles levavam a garrafa com água. Isso é uma prática hindu nos templos. Todo hindu, para se purificar, ele pegava a água do rio, Ganges, e eles levavam para os templos hindus, e lá eles colocavam diante das imagens ou diante do guru, e durante aquele ficava um período lá, até que o guru entendesse que a água estava purificada. Então ele pegava aquela água e levava para casa. E aquela água, dentro de casa, dentro da cultura hindu, ela é usada para abençoar os meninos, abençoar os animais, abençoar a vaca, abençoar a casa. Então, eles saíam com aquela água jogando dentro da casa. Então, eles tinham que ter essa água. E na igreja cristã indiana, muita gente chegava com as garrafinhas de água lá para que o pastor pudesse orar e eles pudessem levar para casa para chegar lá e jogar na casa, jogar nos animais, jogar nele para eles se tornarem puros. Então, houve uma mistura muito grande. E quando a gente começou a frequentar essa igreja, a gente tentou mostrar para eles que não havia mais a necessidade deles andarem com a garrafinha de água, porque o reino de Deus já estava dentro deles. Eles já eram abençoados. A partir do momento que eles entregaram a vida deles para Jesus, eles se tornaram abençoados. Eles não precisavam da água mais para se tornar abençoados. E a gente não conseguiu. A gente saiu dessa igreja e os irmãos continuaram com as garrafinhas lá, levando para lá todo domingo, para abençoar aquela água, eles chegarem em casa e tomar aquela água e se lavar para se tornar puro. Então, assim, é muito complicado isso, não é tão fácil essa mudança de mente, né? Quando a gente sai de um reino e vai para outro, porque existe a cultura. Existe. Tá dando algum problema no som aí, gente? Tá não? Ok. Amém. Amém. Talvez seja a conexão aí, Tá tá? normal aqui. Amém. Ok. Então vamos lá, continuar. Então, isso é uma mudança de mente nossa. Muitas das vezes a gente tem costumes na nossa vida, de uma vida que a gente viveu, e a gente continua com esses costumes, né? Durante muito tempo, até que o Senhor vai quebrando isso daí, mas é complicado, não é tão simples quando a gente pensa. E na vida do intercessor, isso precisa ser trabalhado de forma muito intensa. Nós precisamos entender que a nossa cultura agora é a cultura do reino, é a cultura do reino de Deus. E isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Quando a gente começar a entender a nossa cultura, é que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E essas verdades da nossa vida, elas vão quebrando muitas cadeias que nós criamos ou que foi criada em nós através da vida que a gente viveu ao longo dos anos. Muitas das vezes uma vida totalmente mundana, né? Com práticas muito terríveis. E essa mudança de governo, ela vai exigir de nós uma abnegação muito forte daquilo que a gente gosta, mas que não é saudável, que não faz parte mais do nosso reino.
Por exemplo, a mentira. A mentira é uma prática que não deve fazer parte da nossa vida, de jeito nenhum. Nem as famosas desculpinhas, né? Aquelas desculpas, fala que eu não estou, né? Fala que não sei o quê e tal. Então, essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Ela não pode estar mais em mim. Ela não pode estar mais em mim. Então, tudo isso, todo esse comportamento, eles têm que ser tirados de mim. Eu preciso implantar na minha mente a cultura do reino. Eu preciso implantar na minha mente a minha nova cultura, que é do reino de Deus, onde o que prevalece é a verdade e não a mentira, onde que prevalece a fidelidade e não a... Qual é o contrário de fidelidade? Eu não sei. Alguém me ajuda aí. A infidelidade. Infidelidade. Oh, tão fácil, né? A fidelidade e infidelidade. A gente esquece algumas palavras em português. Infidelidade. Então, esses contrários, eles precisam ser tirados da nossa vida. E isso é algo que a gente precisa estar revendo sempre em nós, né? Cada reino tem sua lei. Outra coisa, as características de cada reino. Cada reino tem sua lei. Qual é a lei do reino das trevas? Efésios 2, versículo 3, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos aonde? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós vivíamos como a gente queria, na verdade. Nós vivíamos como queríamos. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, ninguém manda no meu nariz, eu sou dono da minha vida, faço o que me der na telha. Essa é a lei do reino das trevas. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, essa era a lei do reino das trevas. Vamos lá, a outra característica. O idioma do reino das trevas. Todo reino tem uma característica, tem um idioma, tem um rei, né, tem a sua cultura. A linguagem era essa daí, né? O idioma era esse. Fazíamos... aqui. A lei era essa, eu fazia o que eu queria, né? Saía na hora que eu quero, fico com quem eu quero, bebo o que eu quero, escuto o que eu quero, faço o que eu quero, ninguém vai mandar na minha vida. Ok, essa é a lei do reino das trevas. Mateus 7, 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Qual é a lei do reino de Deus? Viva como Jesus quer. Submissão a Jesus. Obedecer sempre. Nem quando for conveniente. Essa é a lei do reino de Deus. Então, onde a lei do reino das trevas é a sua liberdade total, você faz o que você quer, não importa com ninguém, se vai prejudicar, se vai ofender os outros, a minha vida é minha, eu fico com quem eu quero, eu beijo quem eu quero, eu não estou nem aí para ninguém. Essa é a lei do reino das trevas. A lei do reino da luz é outra. É submissão, autoridade, é obediência, é respeito, é considerar os outros superiores a si mesmo, lá em Filipenses, capítulo 2. Essa é a lei do reino de Deus. É moderação, é honra, é amor. Vamos lá. Cada reino tem o seu idioma. Pelo idioma, nós podemos detectar a nacionalidade das pessoas, japonês, alemão, tal. Quando a gente está aqui, a gente está na rua, a gente está escutando,
A gente já sabe identificar quem é da Jordânia, quem é sírio, quem é do Iraque, pelo sotaque até deles, né? Então, a gente está aqui na rua, a gente vê, a gente já sabe, aquele dali não é jordaniano, não. Aquele dali já é de outro país, já é turco, já é sírio e tal. Cada reino tem o seu idioma. O idioma que falamos evidencia a que reino nós pertencemos. Se pudéssemos fazer uma excursão até o inferno, o que é que a gente iria ouvir? Choro, ranger de dente, gemidos, reclamação, murmuração, xingamento. Esse é o que sai da boca das pessoas que estão debaixo do reino das trevas. Maldição. Esse é o idioma do reino das trevas. Nossa maneira de falar mostra quem está reinando em nosso coração. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Pois tudo que há em abundância no coração, disso fala a boca. Lucas 6:45. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Qual o idioma do reino das trevas? É a murmuração, reclamação, descontentamento, não está satisfeito com nada, sempre está reclamando. Se está calor, está reclamando, está muito quente. Se começa a chover demais, está reclamando, tem muita chuva. E nunca está satisfeito. Qual é o idioma do reino da luz? Louvor. Louvor. Louvar não significa só cânticos e músicas, tá? A música é apenas uma maneira de expressar o louvor. Louvar é uma atitude de contentamento. Então, essa é a linguagem do reino da luz. É contentamento. Esse é Efésios 5:20, tá? Sempre dando graças por tudo a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5:18, perdão. 1 Tessalonicenses 5:18. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a linguagem do reino das trevas é essa: é murmuração, é descontentamento, é reclamação, é xingamento, é uma pessoa que murmura todo o tempo, que reclama todo o tempo, que não está contente com nada, que amaldiçoa, né? Nossa, é terrível. Já a linguagem do reino da luz, quando você está no reino, você tem uma linguagem diferente, né? Você louva, você dá graças, você abençoa. A sua boca não foi feita para amaldiçoar ninguém. A sua boca foi feita para abençoar. Da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou tem que sair doce ou amarga. E a boca do intercessor, a boca do cristão, ela foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Não só a nossa vida, mas a vida de qualquer pessoa, inclusive dos nossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que falam contra vocês. Essa é a linguagem. Quando a gente consegue entender isso e começar a falar a linguagem do reino, gente, a gente avançou muito. Nós avançamos muito dentro do reino de Deus, em fazer parte desse reino. Qual é a bandeira? Qual é a nossa bandeira? Todo reino tem uma bandeira, né? Se você chega aqui na Jordânia, você está bandeira da Jordânia aqui em todo lugar. No Brasil, você vai nas embaixadas aqui, o que é que você olha? A primeira coisa que você olha, a bandeira do país ali estampada, né? Quando a gente vai viajar, a gente sempre passa diante da embaixada da Síria e da embaixada da Arábia Saudita. E está lá a bandeirona lá, aquela bandeirona verde, né?
da Arábia Saudita, do outro lado a bandeira da Síria, com as estrelinhas lá. Então a gente já sabe logo, né? As cores e a disposição identificam tudo. A bandeira é algo que se vê. Preste atenção nisso, a bandeira é algo que se vê nos navios, quando a gente vai para Áqaba, a gente vê logo nos navios, a gente sabe de onde o navio é, não pelo tipo de navio, mas pela bandeira que ele carrega ali na frente, né? Então, a gente vê as bandeiras dos Estados Unidos ou da Inglaterra, a gente já sabe que aquele navio é britânico ou americano. Qual é a bandeira do reino da luz? Alguém já colocou até aí. O amor. João 13, 34, 35 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, a vós, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor, essa é a nossa bandeira. Cantares 2:4, né? Levou-me à sala de banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. A igreja, essa é uma das marcas que tem que fazer parte da nossa vida. É através do amor que vocês representam Jesus, que nós vamos representar Jesus. Por isso que na primeira aula, quando eu falei do intercessor, eu falei que se o intercessor ele não tiver amor no coração dele, ele não consegue interceder. Ele não consegue alcançar o local de intercessor no coração de Deus. Porque é o amor que vai estabelecer é o amor que vai levar o meu coração a chorar pelas pessoas, a sentir a compaixão que Deus sentiu. Só através do amor é que eu consigo alcançar a compaixão e a misericórdia. A compaixão, ela vai a compaixão, ela vai fazer com que eu compreenda aquela pessoa. A misericórdia vai fazer com que eu sinta o que aquela pessoa está sentindo. E só o amor verdadeiro, o amor de Deus na minha vida, vai fazer com que eu alcance esses dois entendimentos, a compaixão e a misericórdia. Se eu não consigo amar o meu irmão, eu jamais vou conseguir interceder por ele. Eu posso até orar, fazer aquela oração para disfarçar, né? Senhor, abençoa fulano de tal, né? E aí faz aquela oração bem religiosa mesmo, assim, que não move uma palha. Mas a partir do momento que eu amo aquele irmão, eu me entrego em oração por ele. Eu sinto compaixão, eu consigo compreender ele. A compaixão, gente, ela me leva a compreender as pessoas. Por isso que mesmo que a pessoa esteja no erro, eu vou sentir empatia em interceder por ela. Mesmo que ela erre uma, duas, três, quatro, cinco vezes, eu vou sentir empatia em interceder por ela. Por isso que o Senhor fala que nós devemos perdoar o irmão 70 vezes 7, porque ele sentia compaixão de nós. Ele compreendia a nossa dificuldade. E a partir do momento que eu sinto a misericórdia, eu vou sentir o que aquela pessoa está falando, está sentindo. É como se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu vou sentir a dor dela, eu vou sentir o desespero dela naquela situação, eu vou chegar, eu não sei se vocês já intercederam, eu creio que sim, onde vocês sentiram a dor da pessoa. Vocês entraram no nível de intercessão por alguém que você sentiu a dor dela. Com certeza vocês aqui já entraram num nível de intercessão onde vocês começaram a chorar muito, copiosamente, sem saber o porquê. Isso é misericórdia. A misericórdia, no grego é miserocardia, é você sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo. E esse nível de intercessão, ele só é possível quando o amor de Deus habita em mim.
Eu jamais vou conseguir entrar num nível de intercessão se o amor de Deus não estiver no meu coração, porque eu jamais vou conseguir sentir compaixão nem misericórdia. O máximo que eu vou sentir é pena. E aí eu vou orar por alguém. Eu vou declarar algumas palavras sobre a vida daquela pessoa. Eu vou lançar algumas palavras. E pela misericórdia, Deus vai agir na vida daquele irmão e ouvir as minhas orações. Mas se eu quero interceder por alguém, no aspecto de eu interferir na vida daquela pessoa, positivamente, eu preciso estar cheio do amor de Deus para eu poder fazer essa intercessão. E foi isso que Deus fez com Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Jesus, ele interferiu na nossa história. Jesus é o exemplo de intercessor. Então, por amor, Deus interferiu enviando o Filho dele para nos salvar, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados. A mesma atitude de Deus que moveu o coração dele por amor para enviar o filho dele, é a mesma atitude que tem que estar no nosso coração para nós nos entregarmos em intercessão para interferir na vida de alguém e levar para ela a salvação, levar para ela a cura. Então, o posicionamento do intercessor, ele depende muito de onde ele está, de qual reino ele está. Eu vou contar uma história aqui e parece, às vezes, é trágico, é muito trágico. Eu tinha uma senhora muito conhecida, né? Lá onde eu morava, nessa época eu morava em São Luís, no Maranhão, não sei se tem algum maranhense aqui, ou alguém que morou no Maranhão, e tem um bairro lá no Maranhão chamado Maiobão, é um bairro de periferia, não sei se alguém aqui já conheceu ou já ouviu falar, eu acho que não. E tinha uma senhora lá, assim, muito conhecida, né? Uma intercessora, e era muito requisitada, muita gente ia na casa dela para pedir oração e tal, e tal, e tal. E a gente tinha uma igreja lá nesse bairro, e, e trabalhávamos com libertação e tudo. E um dia, a pastora nos chamou para a gente ir visitar essa irmã. Olha, vamos lá na casa de fulana de tal, que hoje vai ter chama círculo de oração, né? Eu sei que já frequentou isso, né? Essas reuniões de fogo, né? E chamou círculo de oração de tarde, era terça-feira de tarde. Só que a gente foi bem antes, Acho que o Jean levantou o dedo assim, né, Jean? Amém, rapaz, era bom demais. De homens e de mulheres. O fogo descia. Então, a gente foi, né, visitar essa senhora, só que a gente foi bem antes, que a gente queria ter um tempo com ela e tal. E nós chegamos na casa dela, e quem recebeu foi um rapaz, um garoto, né? E eu falei, olha, a pastora falou, nós estamos aqui para falar com a irmã fulana de tal. Aí ele falou, olha, ela está orando. Aí eu falei, uau, glória a Deus, né? Aí a gente ficou ali pela sala, né? Só que a gente precisava muito falar com ela por uma questão aí que tinha, né? E aí a gente ficou esperando um tempinho, aí a gente chamou o rapaz de novo e disse, olha, ela não terminou, que a gente está querendo falar com ela antes de começar a reunião de oração. Aí ele falou, olha, não, e eu não posso bater lá no quarto, não. Aí eu falei, não, mas fala que a pastora Lucy que está aqui, vai lá, conversa com ela, de repente ela pode atender a gente logo, porque a gente tem culto e tal, e tal. Aí ele falou, olha, eu não vou, não. Aí a gente insistiu, a pastora insistiu um pouco, né? Então vai lá, bate no quarto e tal. E chama ela, fala que é um pouco urgente, que a gente precisa falar com ela. Aí ele falou, então tá bom. E aí isso aconteceu mesmo, viu, gente? E aí o menino chegou lá no quarto e abriu, bateu, né, na porta assim, e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, a intercessora falou assim, falou desse jeito, menino, peste de menino, eu não já te falei que eu estou orando? Será que você não escuta? Será que você não entende, sua praga?
Quando ela falou isso, eu olhei para a pastora e disse, pastora, vamos embora daqui, que o negócio aqui é complicado. E eu fiquei assim, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí o menino, coitado do menino, o menino ficou assim, não sabia onde colocava, cara. E aí ele falou assim, a pastora Lucia e o pastor Beethoven estão aqui. Gente, essa mulher demorou 10 minutos para sair do quarto. E eu falei, pastora, vamos embora. A pastora disse, não, agora eu quero ficar, eu quero olhar a cara dessa irmã, como é que ela vai sair desse quarto? Eu falei, pastora, vamos embora, por amor de Deus, vamos sair daqui. Ele falou, não, agora eu fico. Gente, essa irmã saiu tão sem graça, que eu fiquei morrendo de vergonha, eu nem olhava para ela direito, né? Gente, pensa numa mulher sem graça. E aí, depois dessa aí, a gente nunca mais pisou na casa dela, né? Para receber oração, para orar junto nesse círculo de oração. Porque não condiz. A atitude dela, a linguagem dela não condiz com a serva do Senhor. A atitude dela, a falta de respeito, a falta de honra, a linguagem não conduzia com a serva de Deus. E isso, assim, isso foi uma lição para nós. Porque talvez a gente nunca fale isso para os nossos filhos. Mas muitas das vezes a gente pode tratar as pessoas mal, ou dizer pequenas mentiras. Então, as nossas atitudes, o nosso idioma, o nosso posicionamento, a nossa, a nossa satisfação e insatisfação dentro do nosso coração, ele vai revelar muita coisa sobre nós e sobre os reinos que ainda dominam sobre a nossa vida. E como intercessores, a gente precisa prestar muita atenção nisso. É muito importante que a gente esteja colocando diante de Deus todo dia o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa mente, a nossa boca diante do Senhor, e pedindo para realmente o Senhor nos resgatar completamente do reino das trevas. Porque talvez algumas áreas da nossa vida ainda estejam lá, no outro reino. Talvez algumas áreas da nossa vida ainda estejam presas lá. Então, não sei, talvez a nossa mente, talvez os nossos lábios, talvez o nosso coração, talvez emoções nossas ainda estejam sob o domínio desse império. E é importante que a gente faça esse resgate. É importante que o Senhor realmente nos transporte completamente do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a pergunta que a gente faz, foi a primeira pergunta que eu fiz: quem reina? Quem governa na nossa vida? Quem é o governo? De quem é o governo da nossa vida? É do Senhor ou continua sendo nosso? Se for nosso, o inimigo ainda tem muito controle sobre nós. Então, é muito importante que eu e você nós possamos entender isso. Em que reino nós estamos? Em que reino nós estamos? Um filtro, tá? Que a gente pode usar aqui. Não é um filtro de Instagram não, viu, gente? A turma é acostumada nos filtros aí que não fica uma ruga, né? Uma marca. Não é esse filtro, não, tá? Não é esse filtro, não. O filtro que a gente pode usar para a nossa vida. 1 João 2, 9 e 11. Aquele que diz estar na luz e odeia esse irmão, até agora está em trevas. Esse é o filtro que a gente precisa usar. Vou repetir. Aquele que diz, né? Aquele que acha, aquele que diz estar na luz e odeia esse irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas,
e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse é um filtro que a gente precisa ter. Marque esse texto na tua Bíblia. Sempre esteja lendo ele, para que ele possa fazer essa baliza na nossa vida. Nós precisamos de textos que façam a baliza na nossa vida, que façam a marcação na nossa vida, que sempre estejam nos colocando, né, no caminho que a gente precisa permanecer. Primeiro é João 3,10. Então, nós já estamos terminando, já é 3h35. 3h35. Nós começamos 2, já estou passando da hora, inclusive. Eu já vou concluir aqui, gente. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esse texto é muito forte. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. E nem o que ama, nem o que não ama o seu irmão. 1 João 3,10. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Deve haver o amor. Tem que haver o amor. Se dissermos que não temos nada com outro irmão, nós não temos amor. A pergunta de Jesus é: você ama o seu irmão? Aí você pode dizer assim: ah, não, mas eu não tenho nada contra o meu irmão. Não sinto nada. Jesus não está perguntando se você não sente. Jesus está perguntando se você ama. Essa é a pergunta de Jesus. Ah, mas não tem nada contra o meu irmão, não. Ok, mas você ama ele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Essa é a nossa baliza, gente. É aí que nós vamos saber em que reino nós estamos. Se realmente nós amamos, ou se nós só, digamos assim, aturamos os irmãos, as pessoas que vivem conosco. Então, essa é a baliza para a vida de todo cristão, principalmente para a vida dos intercessores. Então, é algo para a gente pensar, é algo para a gente estar revendo áreas da nossa vida, nós estarmos colocando diante do Senhor atitudes, reações, vontades, jeitos, corrigindo, trazendo para o prumo, trazendo para a obra do Espírito Santo, onde ele vai estar nos exortando, onde ele vai estar corrigindo a nossa vida, nos submetendo a Deus, ministrando na nossa vida sobre submissão, obediência, ministrando sobre a nossa vida sobre rejeitar a nossa vontade e fazer a vontade do Pai, e repetir a oração que Jesus fez, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente vai estar lutando contra a nossa carne e contra os inimigos que querem que a gente seja independente. Então, a gente vai ter 2 frentes de batalha aí para pelejar. A gente vai estar lutando contra a opressão do inimigo, falando para a gente: não, não precisa ser assim, não. Olha, Beethoven, esses ensinos aí é muito exagerado. Não, pode levar uma vida mais light, mais tranquila. Uma mentirinha assim, de vez em quando, não tem problema, não. Ó, uma desculpinha, não tem problema. Você brincar, fazer brincadeira e xingar os irmãos, dizer que o irmão é burro, dizer que o irmão é incompetente, amaldiçoar a vida de um e do outro, assim, olha, isso é exagero daquele povo ali. Você pode falar isso, não tem problema nenhum. Né? Pode falar essas coisas assim, fique tranquilo. Essas práticas aí, ó, tranquilo, afinal de contas, isso não é desse jeito, não, tá? Você é livre, você pode decidir a sua vontade, você pode fazer de acordo com aquilo que é bom para você. Se você está se sentindo bem, ó, não é pecado não, tranquilo, vai lá.
Pode fazer. Então, gente, o temor tem que estar no nosso coração. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos guarde. Que o Espírito do Senhor, assim, venha sobre nós e venha quebrar todas as cadeias. O Espírito de nós venha nos instruir em andar naquele caminho que Ele tem para nós. Que nós possamos entender a submissão do Senhor. Que nós possamos entender a nossa posição em Cristo. Que nós possamos entender a nossa responsabilidade diante do Senhor e diante das pessoas da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, das nossas esposas, dos nossos parentes, dos nossos inimigos, inclusive, porque muitas das vezes não vai ser o título que a gente leva que vai falar de onde nós somos, são as nossas atitudes. As nossas atitudes que vão revelar quem nós somos, que tipo de rei nós estamos. Então, que Deus venha nos guardar, né, de nós mesmos, né? Essa tem sido sempre a minha oração. Senhor, me livra de mim. Me livra de mim, me livra das minhas atitudes, me livra da minha vontade, me livra. Sempre eu peço isso, porque a nossa vontade é muito forte, gente. A nossa vontade é muito forte. E é isso que a gente tinha para falar hoje. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Aproveita enquanto eu estou acordado, porque daqui a pouco eu vou desmaiar. Eu queria só falar, na verdade... Se vocês verem a tela apagando assim, é porque eu dormi. Essa aula foi muito forte. Eu queria só compartilhar que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive um sonho e Deus pegava o controle do meu carro e Ele me dava aquele controle, Ele quebrava aquele controle e me dava um controle novo. Eu demorei um tempo para entender o que Deus estava querendo falar comigo nesse sonho e com o tempo eu fui entendendo que era para eu sair do controle das coisas. Eu sempre quis ter o controle de tudo e tudo do meu jeito, da minha forma. E eu entendi, hoje essa palavra veio muito de encontro com o que eu sonhei há um tempo atrás e bem nesse sentido mesmo. Amém. Glória a Deus. Não é uma palavra fácil para pregar, não, viu, gente? Não é. Não é. É muito difícil. É muito difícil. Que aponta para nós. Aponta para a gente. Oi, Cristiane. Oi. Hoje eu me vi fazendo essa oração final com o Senhor. Eu pensei em algo que eu sabia que não era agradável mediante ao Senhor, e eu orei dessa forma. Falei, Senhor, me livra desses pensamentos, me livra dos meus desejos, das minhas vontades, da minha carne. E foi exatamente isso. Eu tenho pedido muito ao Senhor que me livre de tudo isso, que me faça pecar ou entristecer o coração dele, que são as minhas vontades, os meus desejos. É maravilhosa a aula. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não... Está me ouvindo, professor? Oi, Elisângela, sim. Oi. Eu acho lindo, assim, como que o amor de Deus, né? Algumas pessoas não conseguem enxergar o amor de Deus na correção, né? Eu me amo. Quando Deus ensina e corrige, eu amo. Eu sinto o amor dele. E hoje eu estava arrumando, cuidando da minha mãe aqui, cuidando das coisas e falando com Deus algumas coisas. Eu falei assim, Deus, eu nunca senti raiva em meu coração de ninguém. Mas, ultimamente, eu tenho estado assim, indignada e irada profundamente, sabe? Comecei a falar com Deus dessa situação toda, né? Uma das quais o senhor já conhece, já sabe. E quando o senhor estava lendo o texto aqui de 1 João, capítulo 3, você leu o versículo 16, né? Meus olhos se voltaram para o versículo 15, que diz assim: qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida.
Então, é tão forte isso, e é tão confrontador, sabe? E eu vejo o quanto que realmente o nosso eu, ele é vivo constantemente, a gente precisa mortificar mesmo, sabe? A nossa natureza humana, as obras da carne, né? Que constantemente quer vir, digamos, eu sempre chamo, né, do velho Jason, né, daquele Sexta-feira 13, quando você pensa que ele não morreu, ele vem e levanta ali, né, e se manifesta. Mas uma palavra dessa, ela vem nos confrontar realmente a entendermos a que reino que a gente quer pertencer. Né? Se você quer pertencer ao reino mesmo de Deus, então você precisa tirar essa raiva, esse ódio, sabe? Essa dor, essa tristeza e perdoar. E amar. Porque se você odiar, a palavra diz que o reino não habita no coração de um homicida, né? Ele não pertence ao homicida. E ele compara esse, né? Eu achei então muito forte essa comparação. Ao ódio em relação a alguém como um homicídio, é muito forte. É verdade. É algo muito pesado. Pastor, Oi, Geni. então, o que a irmã falou é exatamente isso. A gente lê a palavra, todos aqui já leram essa palavra, eu tenho certeza, só que ela passa. Então, quando tem um estudo assim, a luz entra, ela vai entrando na gente, e quando a luz chega, as trevas têm que sair. É tremendo mesmo, é muito bom. Por isso que a gente não sai daqui. A gente precisa. Precisamos, irmã. E como? Como precisamos, viu? Pastor Beethoven? Oi? Dulce. Oi, Dulce. Eu não estou no meu estado, né? Eu moro no Sim. Rio de Janeiro e eu estou no estado do Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Eu vim para a agenda, porque eu canto, né? Eu louvo. E hoje eu conversando com algumas pessoas, nossa, esse estudo foi... E eu pude presenciar uma pessoa que, infelizmente, foi tomada pelo reino das trevas, não pelo reino da luz. E eu fiquei assim, quando você começou a falar da atitude, falei, meu Deus, mas o que essa pessoa falou hoje foi justamente esse tipo de coisa, assim, né? E ela é esposa de pastor, e ela falou assim, eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu ando como eu quero, porque quem foi chamado a pastor foi ele, não eu. E ela falou dessa forma. E eu fiquei chocada, porque eu falei, meu Deus, mas é a esposa. Então, ela falou assim, eu não vou mudar meu jeito de ser, nem o meu jeito, nem das minhas filhas, porque ele agora é o pastor da igreja. E aquilo ali me deixou chocada. Eu falei, ai, quando o Senhor começou a falar sobre as atitudes do reino das trevas, eu falei, meu Deus, ela foi tomada por essas atitudes. Então, esse estudo de hoje abriu muito os meus olhos, né? Minha visão tem me ajudado muito. E, assim, para que eu não venha cometer as mesmas atitudes, os mesmos erros, e entender que eu tenho que cometer as atitudes do reino da luz, e não do reino das trevas. E é isso que eu queria deixar, porque é muito chocante o que eu ouvi hoje e o que eu ouvi agora à noite. Ou seja, Deus me mostrando o poder dele na nossa vida e o poder das trevas na atitude de uma pessoa. É verdade. O poder das trevas é forte, viu, gente? A gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Em qualquer momento a gente pode, assim, ser tragado, né, de volta às nossas atitudes. A gente precisa estar vigiando muito, 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 muito. É muito sério isso. Pastor? Oi, quem está falando? Kelimane. Oi, Kelimane. Eu queria fazer uma pergunta sobre lá no comecinho do seu estudo. O senhor falou que nós temos que ter obediência a Jesus, certo? Quando servimos ao Senhor, nós devemos perguntar ao Senhor se está certo, se está errado, se devemos, se não devemos, certo? Uhum. E quando
nós estamos debaixo de autoridade pastoral e o pastor fala assim, vocês têm que fazer isso. Por exemplo, orar, ele manda a gente orar por uma pessoa, ou por uma família, por um grupo e tal. E o Senhor sente dentro de você que aquilo não é para você fazer, mesmo sendo oração, ou intercessão, no caso, né? Interceder. Uma oração, como o senhor explicou, é uma coisa, interceder é outra. No caso, é interceder. Quando a gente sente que não é. O Espírito Santo não quer que você interceda, que aquilo veio do homem. O homem quer que você tome essa atitude de intercessão. A gente faz o quê? Obedece o pastor ou na verdade, eu fico em dúvida do que eu vou fazer, porque ou eu intercedo, eu obedeço à autoridade dele, que a gente vê como uma autoridade pastoral, né? Uhum. Ou eu espero o Espírito Santo, que, na verdade, eu estou sentindo que não é para me orar, mas ele não me falou nada. Não é para interceder, no caso, né? Olha, eu vou falar a minha opinião. O senhor entendeu? Entendi. Pastor, eu oraria. Quem está falando? é a Andréa. Oi, Andréa. A pergunta que aquele Mani fez é a mesma dúvida que eu tenho. Tá, então deixa eu ver responder. Deixa eu ver se eu consigo responder. Eu intercederia, tá? Até porque ele não está agindo contra a palavra, assim, ele está dando uma direção dentro da palavra. A não ser que ele tivesse uma atitude que iria contra a palavra de Deus. Aí eu posso chegar e me recusar. Se eu não estou sentindo, digamos assim, eu não estou sentindo que é para orar. Primeiro, o intercessor não tem que ficar sentindo, não. Ou ele entende que é do Espírito ou não. Se ele não tem esse discernimento, ele obedece. Porque a responsabilidade vai ser do pastor, não vai ser sua. Entendeu? Você está debaixo da autoridade do pastor ali naquele local, e o pastor diz, olha, é para vocês intercederem agora por fulano de tal. Aí você fala, nossa, mas eu não estou sentindo isso no meu coração. Se eu estou debaixo de uma autoridade e ela está agindo dentro da palavra, e se, digamos assim, realmente aquela direção não veio do Senhor, mas do homem, aquela autoridade que está sobre a minha vida, ela vai ser responsável por isso. Ela vai ser responsável. Agora, se uma autoridade, no caso um pastor, ele dá uma direção que não tem base bíblica, ou que vai contra algum princípio, eu posso sim dizer que eu não vou obedecer. Nisso daí a palavra me sustenta, tá? Eu não sou obrigado a me submeter a ninguém que está quebrando um princípio cristão, um princípio bíblico. Nisso, sim. Não sei se eu respondi, se eu piorei a situação. Respondeu, sim, respondi. Doutor Beethoven, deixa só a Daniela falar, Rosana. Ela falou primeiro. Pastor, eu tive uma situação aqui na minha família em que eu orei por 6 anos por um irmão meu de sangue. Ele ficou encarcerado, continuei orando, ele saiu, eu ofereci ajuda psicológica, não quis. E aí eu parei de orar por ele. Eu não sinto mais aquela aflição que eu tinha, aquela necessidade, aquela urgência de orar, de interceder por ele. Eu sentia muita coisa que ele sentia. Eu não tenho mais aquela urgência mais de orar. E aí hoje uma outra irmã minha, nós somos 6 filhas moças, só ele homem, ela veio me pedindo para a gente juntar e orar, interceder de novo por ele, né? Porque ele ainda não está liberto. Mas ele fala comigo claramente, me deixa eu viver minha vida. Então, assim,
eu não sinto mais aquela urgência de orar, de interceder. Entrego todos os dias os meus irmãos, a minha casa, nas mãos de Deus, mas assim, interceder por ele, entrar na brecha, eu não tenho mais aquilo no meu coração. Saiu. E aí eu penso assim, Deus, será que isso é meu? É meu? Eu tenho, sabe, eu tenho um temor de ser o meu coração. Isso me deixa numa inquietude, entendeu, pastor? Sim, entendi. Você tem que realmente buscar o Espírito Santo. Se ele está retirando você desse lugar de intercessão por ele ou não. Isso porque desde quando ele saiu fisicamente de perto de mim, eu tenho tido paz. O meu lar está uma calmaria. Uma calmaria. E é isso que me deixa sem dúvida. Entendi. Aí você tem que buscar no Senhor isso, né? Essa resposta ele vai dar para você. Você vai ter. É difícil a gente dar essa resposta aí para você dizer que é para você parar ou não, né? Sendo que a gente não está no contexto, a gente não convive, a gente não está junto. Então fica muito difícil eu chegar para você e dizer, olha, realmente Deus está tirando você daí desse. Mas pode acontecer, sim, entendeu? Várias vezes já aconteceu. Possibilidade, né? Várias vezes já aconteceu do Senhor, assim, trazer para nós, olha, para a intercessão. Não precisa orar, ou não precisa interceder, ou então eu estou tirando vocês desse lugar. Já aconteceu isso. Mas isso é muito pessoal, tá? Isso é muito pessoal. Só uma palavrinha aqui para essa irmã que acabou de falar agora. Eu estou lendo um livro em áudio, Mulheres com Espada, e hoje o capítulo que eu li, ela se referia até um pouco sobre isso mesmo. Ela orava muito pelo pai dela, mas assim, nessa coisa mesmo de desespero, entendeu? De não conseguir fazer mais nada. Aquilo incomodava, doía nela aquela oração. E um dia o Espírito Santo falou claramente com ela, perguntando para ela, filha, você acha que você ama mais o seu pai do que eu? Você acha que você quer a salvação dele mais do que eu? Isso era Deus falando com ela, porque ela estava num grau de sofrimento pela salvação daquele pai tão grande que aquilo estava acabando com ela por dentro. E Deus falou claramente para ela que ela não precisava estar daquela maneira, sofrer tanto por aquela salvação, porque esse fardo ele carregava. Ela não podia, não tinha como amar mais ele do que o próprio Deus, do que ela querer mais a salvação dele do que o próprio Deus queria. Então, depois que ela ouviu isso da parte de Deus, o coração dela se aquietou. Ela continuou orando, sim, continuou a vida dele, mas não era mais com aquele sofrimento que ela sentia. E Deus moveu da maneira que ele quis, no momento certo que ele quis mover. Ele levantou outras pessoas para estar orando, mesmo sem ela saber. E no final de tudo, o pai dela acabou aceitando Jesus, ela ficou sabendo dessas outras pessoas, mas esse sofrimento que ela sentia, ela parou de viver no momento que o próprio Deus falou com ela. Então, assim, que a irmã venha mesmo orar, pedir direção a Deus, perguntar mesmo para Deus se foi realmente Ele que tirou esse sofrimento dentro da irmã, porque a gente sabe como é difícil orar pela família, orar por irmão, é muito sofrido para a gente. A gente não precisa, a gente tem que entender ou que lembrar que o amor maior vem de